E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma surpresa muito especial pra vocês, então assistam ele todinho e lá no final eu vou falar pra vocês o que é, tá bom? A parte 4 de La Casa de Papel está finalmente chegando agora no dia 3 de abril, e depois de mais ou menos 9 meses aí que passou desde a última parte ter sido lançada, a gente finalmente vai saber o que vai acontecer com eles, porque a série acabou no momento mais tenso de todas as temporadas. Só um aviso, esse vídeo é pra quem assistiu La Casa de Papel, então se você não assistiu, vai ter spoilers, muitos spoilers, a parte 3, então, por favor, assista a primeira série e depois volta aqui. E como 9 meses é um tempo bem significativo, a gente pode ter esquecido algumas coisas que aconteceram na temporada anterior, e, né, como corre-corre do dia a dia, a gente não consegue assistir muitas séries, a gente tem um monte de série nova pra ver e tudo mais, talvez você não consiga assistir de novo o que passou antes. Então, por isso, eu trago esse vídeo pra vocês com um resumão do que aconteceu na terceira parte de La Casa de Papel. E o primeiro episódio da terceira parte já começa mostrando onde cada um dos personagens que participou do famoso atraco foi parar depois que eles conseguiram fugir. Rio e Tóquio foram pra uma ilha, o arquipélago de Gunayala, no Panamá, que fica na costa caribenha. Nairobi e Helsinki foram pra uma cidade lá na Argentina. E o Denver, a Estocolmo, que é o novo nome que a Mônica adotou pra ela, e o filhinho, eles foram pra Indonésia, numa cidade chamada Java. Todos eles estão aparentemente bem, já se passou mais ou menos 2 anos desde o assalto, então eles estão vivendo as vidas deles como se nada tivesse acontecido. Até o momento em que a Tóquio, nossa querida e impulsiva Tóquio, fica muito entediada de ficar parada numa ilha, e ela sente a vontade e a urgência de sair, de viver novas aventuras, de fazer coisas sozinha, sem o Rio. E aí ela acaba saindo da ilha e indo pra algumas outras cidades, o que acaba fazendo o Rio ficar um pouco desesperado e de estar lá sozinho. Antes dela ir embora, ele deixa com ela um telefone que funciona via satélite. Então, assim, ele é menos fácil de rastrear, mas não é impossível. E eles falam que se eles tiverem muita vontade de falar um com o outro, eles vão se ligar nesse telefone satélite e aí eles vão ter esse contato. Passou só 3 dias, mas o Rio ficou com essa imensa vontade de falar com a Tóquio e ele liga pra ela. O que ele não sabia é que a Interpol europeia, Europol, ela estava investigando eles e ela descobre um sinal vindo da ilha de onde tá o Rio e o outro sinal vindo da cidade onde tá a Tóquio. E eles vão com vários reforços atrás deles para tentar capturá-los, porque eles sabem que foram eles que estavam usando esse telefone. Nessa correria toda, o Rio acaba sendo capturado e levado. Nessa loucura toda, o Rio acaba sendo capturado, mas a Tóquio percebe as movimentações um pouco antes e ela consegue despistar eles e fugir. Graças a uma explicação que o professor deu pra eles logo assim que eles saíram do assalto, que eles estavam realmente seguros, ele explicou quando cada um tiver em perigo, alguma coisa tensa que estiver acontecendo com eles, que eles podem encontrar o professor seguindo algumas coordenadas que ele deixou que eles decorassem naquela época. E graças a isso, a Tóquio se lembra dessas coordenadas e ela vai atrás do professor pra ver se ela consegue ajudar ele a salvar o Rio. Quando ela chega lá, ela não estava esperando por isso, mas a inspetora Murillo, que agora se chama Lisboa, porque ela virou parte do grupo do professor também. A Lisboa tá lá com ele, rolou algumas faíscas entre elas duas, mas depois no final eles acabam concordando que eles precisam ajudar o Rio a escapar, porque provavelmente vão torturá-lo, então todos eles se juntam novamente pra conseguir ajudar o Rio. Avengers! Assemble. E o que a gente acaba descobrindo é que, pra conseguir salvar o Rio, eles armaram um outro plano que envolve uma coisa um pouco mais complicada. Eles estão planejando roubar o Banco da Espanha. Esse plano, na verdade, não surgiu ali no momento, na hora com eles. Esse plano foi idealizado pelo Berlim, nosso querido Berlim, que a gente consegue matar as saudades dele nessa temporada vendo alguns flashbacks dele. E a gente descobre que esse plano, então, foi feito por ele e por um outro amigo deles, que é o Palermo, que mais pra frente também vai chegar na série. E a ideia deles era justamente roubar o Banco da Espanha, fazendo um grande barulho pra conseguir o que eles querem, que é salvar o Rio. E um ponto importante é que num desses flashbacks a gente descobre que sim, o Berlim era irmão do professor, então a situação entre eles era muito mais profunda do que a gente sabia na primeira e segunda parte. Então, para colocar em prática o plano deles, o professor começa novamente a dar aulas ao pessoal
de como eles vão fazer esse novo atraco. Além do professor e dos seus antigos comparsas, eles também contam com a ajuda de 3 novos integrantes, que um deles é o Palermo, e os outros 2 que são o Bogotá e o Marselha, que mais pra frente vocês vão ver o que eles vão fazer nessa parte do plano. Voltando a falar sobre o Palermo, como eu disse, ele era um amigo antigo do professor e do Berlim. Inclusive, ele tinha uma paixão secreta pelo Berlim, só que ele nunca acabou contando, e isso vai causar alguns atritos depois, mais pra frente. E ele vai ser o novo líder da operação, da parte interna. Quando eles estiverem lá no banco, ele que vai ser o líder, enquanto a Lisboa e o professor vão ser os cabeças da operação na parte externa. Agora vamos ao momento em que eles vão entrar no banco. Antes de tudo, eles precisam criar uma distração. E a distração deles é super discreta. Eles só soltaram alguns dirigíveis pela Espanha, por Madrid, que estavam soltando dinheiro. Eles estavam soltando uma quantia enorme de dinheiro, que foi um pouco do dinheiro que eles tinham roubado, para a população. Inclusive, o professor fala no momento uma coisa super importante, que ele fala assim, não dá pra gente ser os Robin Hoods que roubam dos ricos para dar pros pobres se a gente não der esse dinheiro para as pessoas que precisam, que é as pessoas que eles fizeram esse atraco aí graças às pessoas. Então, ele acha justo dar um pouquinho do dinheiro deles para as pessoas que moram na cidade, que estão sendo roubadas pelo governo. E nesses dirigíveis tem estampado o rosto que é o rosto da revolução deles, que é aquela máscara do Dali com o capuz vermelho, que todo mundo conhece. E além disso, o professor ele hackeia as redes de internet lá da cidade, e aí ele aparece em vários outdoors digitais falando para as pessoas que eles estão novamente indo contra o governo e estão começando uma nova revolução, porque eles prenderam o Rio e o Rio está sendo torturado, e isso é errado, por mais que ele tenha feito coisas erradas. Então isso acaba causando uma comoção na população que surpreendentemente fica do lado dos assaltantes. Usando o mesmo esquema que eles estavam fazendo antes, que era o professor passando informações para eles através de rádios, eles conseguem se infiltrar no banco usando um disfarce de militares. Então o professor descobre qual que vai ser a companhia militar que vai estar protegendo o banco naquele momento, e eles se infiltram dessa forma. Então eles conseguem entrar, eles conseguem arrumar tudo que vai ser feito pro plano. O único problema que eles não esperavam é que a equipe de segurança do banco acaba causando umas situações pra eles entram num impasse ali, eles começam um combate, e quem acaba se dando mal é o Palermo, que ele é atingido por uns cacos de vidro e ele fica parcialmente cego. Enquanto isso tudo vai acontecendo, a gente conhece a nova inspetora que vai cuidar dessas negociações, que é uma pessoa terrível. Eu detesto essa mulher. Mas vamos ver o que a próxima temporada nos aguarda pra ver o que vai acontecer com ela. Mas é a inspetora Sierra, que ela tá sendo uma das cabeças na tortura do Rio, e ela vai ser uma cabeça muito importante nas negociações com o professor e com o pessoal que tá lá dentro. Enquanto isso, o assalto continua, e pro plano dar certo, eles precisam de 4 reféns que vão ajudar eles a fazer algumas obras lá embaixo na parte onde tá o ouro. O que ninguém sabe é que esses reféns, eles na verdade estão do grupo do professor, e eles estavam disfarçados, então eles pegam aleatoriamente 4 pessoas, só que essas pessoas estão todo o tempo sabendo o que eles estão fazendo lá. E o plano para roubar o ouro é bastante inusitado. Eles decidem fazer uma câmara de descompressão para encher e inundar a parte que tem o ouro e conseguir transportar esse ouro mais facilmente. Então é um momento super tenso da série. A gente vê a Nairobi tentando ajudar o Bogotá, porque ela acha que ele acabou se afogando, mas é um momento também, claro, daqueles típicos La Casa de Papel. E pra conseguir fugir com o ouro, eles decidem que eles vão derreter eles em pedaços minúsculos de bolinha, pra todo mundo sair facilmente colocando no bolso, colocando em bolsas e tudo mais. E a equipe tática que vai cuidar desse assalto novo que está acontecendo conta com o Coronel Prieto. Conta com o Coronel Prieto, que já estava na primeira e segunda parte de La Casa de Papel. Tem o Coronel Tamayo, que também é um cara super poderosão lá, que vai tentar ajudar eles. A Sierra, como eu já tinha falado. E o Ángel, que era o comparsa da Inspetora Muridio. Eles eram super amigos e tudo mais, então eles estão sendo os cabeças dessa nova operação. E como eles não são burros nem nada, eles lembram que o professor utilizou de várias coisas tecnológicas para conseguir ter os seus olhos e ouvidos lá dentro. Eles acabam tirando o celular de todo mundo que tá lá naquele cerco. E isso acaba realmente impedindo o professor de ter muito contato do que tá acontecendo lá. Então a coisa fica meio complicada. E graças a isso eles decidem atacar. Só que o professor descobre isso antes deles tirarem todos os telefones. E ele consegue avisar o pessoal lá dentro que eles vão receber um ataque. E pra se defender, eles fazem todos os reféns usarem máscara, colocarem as toucas vermelhas, os macacões vermelhos e sair
pra mostrar que, olha, se vocês tentarem matar um de nós, vocês podem estar matando um refém também. Então, em relação ao contato do professor com a polícia, ele também arma um plano maravilhoso, usando telefones tijolões, aqueles telefones que não tem GPS nem nada, que eles são antigos, os famosos Nokia. Ele usa esses telefones, ele coloca um telefone em contato com o outro, como se fosse tipo uma linha direta. Então ele teve esse esquema. E o Marselha, que eu tinha falado que era um dos novos membros, ele coloca essa caixinha dentro de um lugar que é meio isolado e vai andando de bicicleta pela cidade. Ou seja, o sinal que tá saindo dos celulares tá sendo interceptado, então eles têm 2 sinais diferentes, um que tá com o professor e um que tá com o Marselha, e aí eles ficam tentando achar algum deles e aí eles acabam conseguindo despistar eles. Só que não por muito tempo, porque o Ángel, que é super esperto, ele achou um dos sinais, que a Lisboa e o professor estão andando com o trailer, que esse trailer é tipo uma base móvel que eles criaram, né? Então o Ángel vai atrás deles pra tentar descobrir se essa é realmente a localização que o professor tá. As coisas vão ficando mais feias durante o passar dos episódios e eles têm que recorrer a um plano que se chama Operação Golfinho, que consiste em explodir um cofre dentro daquela câmara de descompressão que eles fizeram, que tem várias caixas vermelhas. E o que tem nessas caixas vermelhas são nada mais, nada menos do que informações muito sigilosas do governo em relação a exército, em relação a dinheiro, em relação a pessoas poderosas. E eles usam isso como uma forma de chantagear os policiais para não atacarem mais eles. Apesar disso, eles conseguem por um tempo ter esse poder, mas a inspetora Sierra, que não é nada burra, ela arma um plano também super criativo de começar a soltar notícias falsas relacionadas ao governo, só que não tem como você saber, a partir de um momento que essa fake news atinge uma escala muito grande com várias notícias, não tem como saber o que é verdade e o que é mentira, e isso acaba quebrando as pernas do professor, porque não tem mais como ele desmentir, falando, não, essa é a notícia verdadeira, essa não é. Dentro do banco, as coisas começam a ficar um pouco tensas, principalmente entre a Nairobi e o Palermo, que eles começam a discutir em relação ao Helsinki, ao Berlim, e aí as coisas não estão 100% entre todos eles. Pra piorar, a Lisboa e o professor estão sendo perseguidos pela polícia lá. Eles estão suspeitando algumas coisas e eles estão vendo que estão sendo seguidos. Eles foram quase descobertos, mas graças a Deus uma família, que é muito fã deles, inclusive, eles conhecem a história do professor, eles conseguem encobrir o trailer, eles conseguem encobrir tudo que aconteceu e fazer eles ganharem um pouquinho mais de vantagem pra fugir. E agora vamos à parte em que eles finalmente conseguem negociar a saída do Rio. O Marselha, que ficou fora, eu esqueci de mencionar isso, mas o Marselha fica fora do banco, ele é uma parte externa do plano. Ele tava rondando lá e ele começa a ver que os policiais estão começando a colocar gases tóxicos na ventilação do banco. Gases que vão fazer as pessoas dormirem mais rapidamente. E ele consegue avisar o professor, que consegue avisar o pessoal pra eles usarem máscaras pra se prevenirem disso, porque senão eles vão sofrer um ataque surpresa. E aí, realmente, eles conseguem reverter totalmente esse ataque e eles acabam capturando todos os agentes da Sierra. E esses agentes acabam sendo humilhados e usados como isca pra conseguirem a soltura do Rio. Então eles acabam combinando de soltar 40 das 200 pessoas, mais ou menos, que estão como reféns, e mais os agentes em troca do Rio entrar lá no banco e não ser machucado, nem ferido, nem nada. Então, finalmente o Rio foi solto e entrou lá com eles. Só que o Rio não é o único a conseguir entrar lá no Banco da Espanha. Junto com ele, na hora que as portas estão se fechando, num impulso maluco, o Arturito, aquele cara super chato da primeira e segunda parte, ele consegue entrar junto, porque ele tava lá pra tentar dar uns aconselhamentos para as pessoas que estavam tensas, já que ele passou por isso. Ele virou meio que um coaching emocional. Então ele consegue entrar lá porque ele ainda gosta muito da Mônica, ele quer saber sobre o filho, e aí, como ele sabe que ela tá lá, ele entra nesse supetão. Só que as coisas não ficam muito fáceis pra ele lá dentro, né? Além disso, com o Rio lá dentro, eles estavam suspeitando que aconteceria algo e realmente aconteceu. Que eles colocaram uma escuta dentro da pele do Rio. Então eles têm que fazer uma operação urgente pra conseguir tirar essa escuta, mas ao mesmo tempo, até isso acontecer, eles têm que fingir que nada está acontecendo. E mais pra frente eles vão usar justamente essa escuta como uma forma de despistar os policiais. Enquanto as coisas no banco parecem ter se estabilizado, as coisas estão bem piores pro professor e pra Lisboa, que estão ainda fugindo da polícia, e eles realmente ficam sem saída quando um drone passa por cima de onde eles estão e consegue capturar a imagem dos dois. E aí eles partem para um novo plano, que é se separar para se salvar. A ideia era eles ficarem parados em cima de uma árvore, com alguns itens que eles têm de camuflagem, só que a Lisboa não consegue subir nessa árvore, e ela acaba se escondendo num celeiro,
Nesse celeiro ela conhece um casal de fazendeiros que fica nesse impasse. Entrego ela ou não entrego ela? Porque, por um lado, tem a polícia oferecendo um valor por eles, mas por outro lado, a Lisboa tem dinheiro, pode pagar eles tanto quanto ou mais. E aí eles ficam nesse impasse, só que durante esse impasse aí que eles ficam, a polícia chega e acaba pegando a Lisboa. Pro azar do professor, ele acaba vendo a polícia entrando nesse celeiro e tudo mais, e ele começa a ir pra perto do celeiro pra ver se ele consegue salvar ela. Mas ele acaba ouvindo tiros e ele presume que a Lisboa morreu. E aí ele acaba ficando desesperado, ele acha que agora é o fim, acabou tudo. Porém, no finalzinho a gente vê que a Lisboa não morreu. Eles usaram esse tiro justamente pra tentar mexer com a cabeça do professor caso ele estivesse por perto. E eles acabam levando ela como refém. De dentro do banco, eles partem para um último plano, que se chama o Plano Alcatraz. Por mais que eles ainda estejam derretendo ouro, eles não consigam fazer isso muito mais rápido do que eles imaginavam. Eles começam um plano usando aquela escuta do rio que eles conseguiram tirar deles, parecendo que eles estão fugindo. Então eles começam a fazer vários barulhos, parecendo andando em água, fazendo perfurações, andando num barco. E aí até a Sofia, que é uma furãozinha que pertence ao Marselha, ela serve como distração pra parecer realmente que eles estão fugindo. Eles colocam ela num duto junto com um GPSzinho, eles começam a ver que tem algum sinal surgindo e quando eles veem, na verdade, era só um furão. Em uma tentativa final de conseguir vencer o pessoal que tá lá dentro do banco, a Sierra parte pro lado humano, pro lado emocional dos assaltantes. E a vítima que ela escolhe é a Nairobi. Então o que ela faz? Vendo umas fotos antigas que tem da casa da Nairobi, ela vê um urso de pelúcia, ela aparece com esse ursinho de pelúcia lá fora e eles levam esse ursinho lá pra dentro, veem que não tem bomba nem nada, mas a Nairobi percebe como esse bichinho de pelúcia sendo do filho dela. E aí, dentro do bichinho de pelúcia eles têm um telefone e a Nairobi conversa com a Sierra e ela fala que vai trazer o filho dela pra Nairobi ver. E isso acaba deixando ela muito vulnerável. E realmente, no momento em que a Sierra aparece na janela junto com a criança, a gente não sabe dizer se é o filho mesmo da Nairobi ou se é uma outra criança que parece com ele, porque ela falou que faz muito tempo que não viu o filho, então ele pode ter mudado muito. Mas isso acaba chamando a atenção da Nairobi, então ela vai pra janela, começa a observar o filho, ela fica muito encantada com aquilo, e aí um atirador de elite acaba atirando nela através da janela, e a bala pega aparentemente no coração. E a série vai acabando com a gente vendo que a Nairobi está sangrando pra caramba e o pessoal tá tentando salvar a vida dela e a gente não sabe o que vai acontecer com ela. E é desse jeito que começa a guerra. Alguns pontos que vale atentar ao longo dessa temporada, dessa terceira parte, é que o professor, diferente da primeira e segunda parte de La Casa de Papel, ele tá muito desconfiado de que as coisas não vão dar certo. Eu não sei se era o Berlim que trazia essa confiança pra ele, mas você via ele muito mais certo de que aquele plano ia funcionar, mesmo quando as coisas estavam muito difíceis. Ele sempre estava um passo à frente de tudo. E nessa temporada a gente vê, eu não sei também se tem a ver alguma coisa com a Lisboa, dele se sentir mais vulnerável, tendo mais uma pessoa com que ele se importa, que ele não quer machucar ou não quer ferir, alguma coisa assim. A gente vê que ele tá bem mais desconfiado, ele tá bem mais desacreditado com o que tá acontecendo. Outro ponto também que é interessante que eles trazem na série é que o Berlim conta pro professor, em um dos flashbacks, que ele tá com uma doença terminal, que era uma doença que a mãe deles tinha, e que ele tinha aproximadamente 3 meses de vida, que foram justamente os meses que ele tava contando lá na primeira e segunda parte da Casa de Papel. Então, assim, quando ele se sacrifica no final, ele realmente se sacrifica sabendo que ele já estava prestes a morrer. Então, foi um sacrifício? Não foi, mas acabou sendo. E por fim, também uma coisa a se atentar, que na verdade é mais especulação, mas seria muito interessante se tivesse alguma coisa relacionada, é que durante os flashbacks também, a gente vê que o Berlim tem uma namorada chamada Tatiana. Ela apareceu, acho que em 2 cenas, em todos os episódios ela só apareceu em 2 cenas, e eu acho que em uma foto. Mas não sei se eles trouxeram ela só pra, sei lá, mostrar que o Berlim tinha alguém, mostrar essa coisa de ciúmes que o Palermo tinha, ou se realmente essa Tatiana vai ter alguma coisa a ver, porque ela tava com eles bem na época que o Berlim tava montando esse plano no banco. Então, há quem diga que talvez ela possa ser uma chave que vai ajudar o pessoal a sair do banco, que vai salvar todo mundo, ou só uma pessoa que foi mencionada em mais uma temporada. Agora uma palavra do nosso patrocinador. Socorro! Pessoal, eu trouxe uma surpresa muito legal pra vocês. Eu vou estar realizando um sorteio e eu vou mostrar pra vocês o que vai ser sorteado. E a pessoa que ganhar vai ganhar absolutamente tudo que eu mostrar aqui nesse vídeo.
O primeiro item que vai ter nesses prêmios do sorteio é essa linda almofada Play. Ela tem esse decoração de Tetris. Você pode colocar pipoca, pode colocar refrigerante, água, o que você quiser beber aqui. E eu também vou estar entregando junto um saquinho de pipoca de micro-ondas para vocês aproveitarem e estrearem essa almofada. Você falou em pipoca. O segundo prêmio, que também vai estar incluso, é este lindo Funko de Harry Potter, pra quem curte Funkos e pra quem curte Harry Potter. Vocês podem ver que ele tá com a profecia na mão, então ele é do 5º filme, e ele vai estar junto nesse pacote de prêmios aqui de quem ganhar o sorteio. E também para os apaixonados por livro, que nem eu estou sorteando o livro A Mulher na Janela. Esse livro é uma história muito legal, é um suspense muito maravilhoso. Eu já li, é uma delícia. E vai lançar o filme com a atriz Amy Adams, fazendo a personagem principal, ainda esse ano. Então é legal porque se você quiser já ler o livro antes do filme, você já vai ganhar aqui nesse sorteio. E como o sorteio vai funcionar? Antes dele estar no ar, eu vou precisar de uma ajuda de você que está me assistindo. Para o sorteio acontecer, eu preciso atingir 500 inscritos aqui no canal. Então, eu vou contar muito com a ajuda de vocês para indicar para os seus amigos, para falar para as pessoas se inscreverem aqui no canal, que assim que eu atingir o número 500, lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, você vai conseguir entrar. E aí vai ter a fotinho com todos esses itens expostos, vai ser a foto oficial e a partir dela você vai conseguir participar do sorteio, que vai durar uma semana só. Então, tem que ser rápido, tem que ficar de olho aqui no canal e também nas minhas redes sociais. Tá bom, gente? Eu espero que vocês participem e consigam ganhar esses prêmios maravilhosos aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham lembrado de tudo que aconteceu. Esse vídeo é um pouco mais comprido, mas geralmente os vídeos de resumão são assim, porque querendo ou não, eram 10 episódios, se eu não me engano, 8 episódios. Então tem muito episódio aí pra gente assistir. Mas agora estão todos eles resumidos neste vídeo. Se você tá super ansioso com a estreia, por favor, deixe nos comentários aqui, deixe as teorias que você tem em relação a essa próxima temporada, se você acha que a Nairobi tá viva e tudo mais. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeos novos, de mandar isso pros seus amigos, de compartilhar esses vídeos e também de dar um like aqui nesse vídeo. É isso aí, gente. Muito obrigada. Bela tchau!